É um grande prazer estar aqui novamente com todos vocês para a abertura de mais um evento do IBRAC. Hoje nós vamos tratar, nós não, na realidade, nossos palestrantes e convidados vão tratar do futuro dos instrumentos para a detecção de condutas. O fato é que, como a gente discute aqui no IBRAC já há algum tempo, especialmente durante esse período de pandemia, a detecção e o início de investigações de condutas anticoncorrenciais tem sofrido, vamos dizer assim, maiores dificuldades, né? Seja por causa do isolamento, ou seja, toda a investigação tornou-se mais difícil, os meios e acessos a indícios e provas de investigação ficaram mais complexos, menos eficientes na realidade, devido a todo esse isolamento, seja porque também, com a digitalização das relações, o desenvolvimento de novas tecnologias, de novos softwares e de mecanismos de algoritmos, houve, sim, digamos assim, uma evolução também nas condutas infrativas ou na sistemática dessas condutas infrativas. Então, justamente por isso, nós resolvemos realizar esse evento com especialistas na área, tanto brasileiros quanto estrangeiros, com o objetivo de discutir com todos e ouvirmos desses especialistas quais as evoluções que os órgãos de controle, os órgãos de investigação também estão sofrendo ou estão realizando para combater a evolução do lado negro da força, vamos dizer assim. Então, estamos aqui na presença de vários palestrantes hoje e amanhã com esse objetivo, analisar a evolução das investigações e tentar, digamos assim, aprender com todos eles como essa investigação, os métodos investigativos têm evoluído. É isso. Queria agradecer aí a Flávia, a Fernanda, ao Jaime, ao Rafael e ao Dr. De Grandes pela presença aqui, desde já. Flávia, por favor, pode seguir. Bom dia, obrigada, Lauro. Gostaria também de agradecer muito a presença de todos os palestrantes, por terem topado vir hoje aqui bater um papo conosco e compartilhar experiências. A ideia é que a gente traga casos práticos para que a gente possa entender como que vem evoluindo os instrumentos de investigação no âmbito de cada esfera e de diferentes autoridades, nesse caso, CAD e a Autoridade de Israel, e também instrumentos, né, que vem ajudando nessas técnicas de investigação. A gente tem aí o Rafael, que vai ajudar a gente com isso também. E eu vou fazer uma breve apresentação, só para eu organizar aqui como vai funcionar a sistemática do evento. Eu vou fazer uma breve apresentação dos palestrantes, depois eu vou passar a palavra para cada um deles fazerem as suas respectivas apresentações. Cada apresentação deve levar em torno de 20 minutos, e na sequência eu vou abrir para perguntas. O evento vai ser oficialmente na língua português. A gente está contando com um intérprete que vai fazer a tradução para o inglês. Se vocês têm essa opção aí no link de optar por inglês e português, e aí, ao final, quando vocês podem ir interagindo com perguntas pelo Q&A. Os palestrantes todos têm acesso ao Q&A, então eles podem, à medida que se sintam confortáveis, eles podem ir respondendo
as perguntas que lhes forem direcionadas. Ao final, a gente vai ter as perguntas, eu peço que sejam todas, já que a língua oficial é português, que sejam em português, e que a gente conte com o nosso tradutor para direcionar em inglês o que for necessário. Bom, é isso, deixa eu fazer uma breve apresentação dos palestrantes. A doutora Fernanda Garcia Machado é coordenadora geral de análise antitruste da Superintendência Geral do CAD, especialista em políticas públicas e gestão governamental, está fazendo com doutorado em andamento pela Universidade Nova de Lisboa, tem especialização em defesa da concorrência pela Fundação Getúlio Vargas, tem pós-graduação lato sensu em Direito Público pelo IDP, Instituto de Direito Público, e possui graduação em Direito pela Universidade Estadual Paulista, Unesp. Dr. Haim Arbib, Director of the Department of Investigations and Intelligence of the Israel Competition Authority, has been serving in this position since 2007. Previously, he served with the Israel Police in the National Fraud Investigation Unit since 1999. Dr. Rafael Soré, sócio da prática de Forensic da KPMG no Brasil, concentra-se na condução de investigações de fraude, suborno, corrupção e má conduta e do diligência em linha ética, e na revisão e elaboração de procedimentos de avaliação e prevenção a riscos de integridade, compliance. Atuou no setor público, no Ministério Público Federal, na Corregedoria Geral do Estado de São Paulo, como presidente do Conselho Estadual de Transparência Pública e como secretário executivo do Conselho Nacional de Controle Interno, CONACI. Dr. Rodrigo de Grandes, membro do Ministério Público Federal com atuação preponderante em crimes financeiros e lavagem de dinheiro, professor de Direito Penal e Econômico e de Compliance na Fundação Getúlio Vargas, Escola de Direito, doutor e mestre em Direito Penal na Universidade de São Paulo, membro do Grupo de Combate a Cartéis na Procuradoria da República de São Paulo, integrante do Grupo de Trabalho de Colaboração Premiada e de Leniência da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal e do Grupo de Trabalho de Lavagem de Dinheiro da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. Bom, primeiramente, eu gostaria de passar a palavra para o doutor Rodrigo de Grandes. Rodrigo, você poderia nos contar um pouco sobre a sua experiência em técnicas de investigação conduzidas pelo Ministério Público em condutas de cartel? Acho que seria interessante se você também pudesse mencionar aspectos envolvendo instrumentos de cooperação do Ministério Público com outras esferas, principalmente com o CAD. A gente sabe que a cooperação entre as autoridades está cada vez mais presente, fala-se até em balcão único de leniência, inclusive na nova lei de licitações, a 14.133 agora de 2021, existe a possibilidade de apuração conjunta de atos lesivos, daqueles atos previstos naquela lei e que também sejam atos lesivos na lei de anticorrupção. Então, queria que, se você puder comentar um pouco dessa tendência, né, de cada vez mais a gente vislumbrar aí uma cooperação entre esferas, seria muito interessante. Por favor, Rodrigo. Bom, em primeiro lugar, bom dia a todas e a todos. Eu queria agradecer o convite que me foi dirigido pelo IBRAC, nas pessoas do Laure e do Bruno, cumprimentar os meus colegas de mesa, ainda que virtual, mas uma mesa que é moderada pela Flávia e que me convidou, então agradeço também pela gentileza. Para mim é uma honra, fico extremamente feliz quando venho ao IBRAC e discuto, porque as questões relacionadas ao cartel são extremamente importantes para o Ministério Público Federal, quer do ponto de vista civil, quer do ponto de vista criminal. A pergunta, ou as perguntas da Flávia, me parece, demandariam muito mais do que 20 minutos, né, porque a questão do balcão único talvez seja a pergunta de $1 milhão dentro do sistema
de prevenção e de repressão à corrupção, falando em sentido amplo, né? E aí englobando, obviamente, não só questões de natureza penal, como também de natureza civil ou mesmo administrativa. Mas, enfim, de qualquer forma, eu acho que é importante contar um pouco da nossa história, e eu gostaria de discutir com vocês a participação do Ministério Público no combate a cartéis e a utilização justamente de meios ou técnicas especiais de investigação. A minha fala, a minha abordagem, vai ficar restrita ao aspecto penal. É importante que se diga isso. Então, eu vou fazer um recorte que diz respeito ao artigo 4º da Lei 8137 de 90, especificamente o artigo 4º, inciso 2, que na perspectiva majoritária do Ministério Público Federal traduz efetivamente o crime de cartel. Eu sei que existe uma discussão se o inciso 1 eventualmente poderia ensejar uma tipificação criminal do delito de cartel, mas me parece que lá é muito mais atinente à questão de posição dominante. Então, na nossa perspectiva, no grupo de combate a cartéis do Ministério Público Federal de São Paulo, normalmente essas condutas horizontais, os conluios, ficam na seara penal, enquadrados no artigo 4º, inciso 2. Pois bem, diante disso, o Ministério Público, que tem em suas mãos a persecução criminal por força de dispositivo constitucional, no caso o artigo 129, inciso 1, vai realizar a investigação através de dois grandes meios, de dois grandes caminhos. O inquérito policial, presidido, como vocês bem sabem, pela autoridade policial, ou através de um procedimento investigatório criminal. Entretanto, é sabido que o cartel, talvez com uma modalidade mais moderna de criminalidade, né, uma criminalidade econômica, apresenta talvez como grande característica a sua opacidade, a sua pouca visibilidade, além de se traduzir como um delito de organização. O que significa isso? Um delito que é composto por diversas pessoas. Lembrando sempre, é importante que se diga, porque acredito que aqui na nossa manhã não existam apenas penalistas, né, mas advogados e profissionais de outras áreas, que a responsabilidade penal no Brasil é quase que exclusivamente dedicada à pessoa física. À exceção dos crimes ambientais, todas as demais formas delituosas ensejam responsabilização penal no que tange a pessoa física. E eu digo isso porque, no mais das vezes, quando se fala em cartel, se fala em cartel de empresas, em cartel de sociedades empresárias, em cartel de pessoas jurídicas. Nós, na área criminal, devemos buscar, e aí uma dificuldade importante do ponto de vista investigatório, quem dentro de cada uma dessas empresas era o responsável pela articulação do conluio, né, pela articulação desse, digamos, dessa organização visando justamente acerto de preço ou qualquer outra variante econômica. Então, essa é uma grande dificuldade, saber quem dentro dessa casca jurídica, que é a sociedade empresária, efetivamente deve ser responsabilizado penalmente. E é claro que diante dessa opacidade, dessa pouca visibilidade, avulta como talvez um dos grandes, se não o maior instrumento de investigação, de persecução criminal, o programa de leniência, que tem sido desenvolvido com extrema percussiência, com extrema competência, porque sou testemunha do trabalho do CAD, e aqui no caso da Fernanda, que o representa, né, a superintendência, do programa de leniência, que é extremamente exitoso. A ponto, vejo vocês, e aí já começamos a falar sobre auxílio de agências no sentido amplo, né, auxílio de instituições no que tange ao combate ao cartel, do CAD perceber há alguns anos que havia necessidade de uma sintonia mais fina com o Ministério Público Federal, de uma conversação mais fluida. E a superintendência nos procurou para que houvesse justamente uma comunicação, porque, para que vocês entendam, os programas de leniência eram assinados por qualquer um dos membros do Ministério Público, o procedimento que trazia provas importantes ou elementos de prova importantes sobre a prática de um cartel era distribuído livremente entre 40 procuradores em São Paulo ou em qualquer outro estado, e se perdia efetivamente um controle, uma conversação, até mesmo aquele conhecimento que o CAD detinha sobre o signatário da leniência, né? Aí houve a necessidade da criação do grupo de cartel justamente para que nós pudéssemos estabelecer um grupo mais restrito, com uma conversação única com o CAD, uma interlocução, portanto, como eu disse, mais fluida. Esse grupo foi criado. A partir da criação desse grupo,
nós realizamos um memorando, que é o memorando número 1 de 2016. E é interessante verificar que esse memorando, feito entre o CAD e a Procuradoria da República de São Paulo, ele tenta alinhar justamente os institutos de direito penal e processual penal aos institutos antitruste, falando especificamente da leniência e do TCC, com os instrumentos de direito penal, porque todos sabemos que a leniência assinada e, na verdade, cumprida, ela gera extinção de punibilidade no plano criminal. Só que existia lá um remanescente do TCC. Como é que o TCC poderia ser enquadrado do ponto de vista do direito penal? E aí nós entendemos que o TCC poderia ter como, talvez, né, uma entidade análoga o artigo 16 da própria Lei 8.137 de 90, que, como eu disse, traz a tipificação do delito de cartel no artigo 4º, inciso 2, que traz justamente a denominada confissão qualificada pela delação, uma forma menor, digamos assim, de confissão que não gera extinção de punibilidade, mas gera uma causa de diminuição de pena. Então, basicamente, a partir desse memorando, hoje existe uma comunicação absolutamente, me parece, perfeita entre a Superintendência e o Ministério Público Federal, e isso tem revertido em programas de leniência que me parecem mais adequados do ponto de vista probatório. Porque é aí a troca de experiência, né? Quando os primeiros programas de leniência assinados, né, aquelas leniências assinadas chegavam ao Ministério Público Federal, eu percebia o seguinte: os elementos de prova eram muito bons trazidos pelo signatário da leniência, mas eles diziam respeito muito mais a comportamentos praticados por pessoas jurídicas, até porque o CAD responsabiliza tanto a pessoa jurídica como a pessoa física. Mas na esfera criminal, o que nos interessa é a pessoa física. Então, hoje já existe uma conversação, talvez uma ideia de cultura na superintendência, que a leniência também deve apontar, ou o signatário da leniência, para ser merecedor do benefício, deve apontar as pessoas físicas que estão dentro dessa pessoa jurídica e que, portanto, devem ser responsabilizadas criminalmente. Dentro dessa ideia, Flávio, além do programa de leniência, que é muito exitoso, mas me parece que tem talvez uma face oculta que foi percebida pelo Ministério Público. O signatário da leniência junta diversos elementos de prova, mas que são unilaterais. E-mails, por exemplo, que ele recebeu, mas a gente não tem o outro lado, a gente não tem os conluiados. E para que se tenha uma acusação criminal, que é algo extremamente sério, eu preciso de um conjunto probatório que seja substancioso, que seja veemente. Então, a partir do momento que o programa de leniência chega ao Ministério Público, nós vamos partir para as técnicas especiais de investigação. E aí, normalmente, nós vamos falar daquilo que hoje está disposto na Lei 12.850 de 2013, que é a Lei de Crime Organizado, que tenta regulamentar, de alguma forma, algumas técnicas, alguns instrumentos de investigação criminal para esses delitos que apresentam pouca visibilidade, né? Delitos opacos, delitos praticados dentro de estruturas organizadas. E aí, propriamente, quebra de sigilo bancário, a interceptação telefônica, que é utilizada em alguns casos, a interceptação telemática, né? Talvez seja até mais atual, porque hoje quase ninguém fala mais ao telefone. Então, a interceptação de e-mail, de WhatsApp, de SMS ou de qualquer outro aplicativo de conversação tem sido utilizado. Isso, obviamente, depende previamente de uma autorização judicial. A utilização da ação controlada. Em alguns casos que o cartel, e esse é um dado importante, em alguns casos que o cartel apresenta também outras repercussões em outras esferas, ou seja, o delito de cartel é praticado, por exemplo, com uma corrupção passiva, ou com uma lavagem de dinheiro, porque a lavagem pode decorrer de qualquer infração penal antecedente, inclusive o cartel. E aí, obviamente, a leniência não pode, na minha perspectiva, abarcar os delitos que não digam respeito propriamente ao cartel, à associação criminosa e os delitos licitatórios. Que, aliás, abre-se um parêntese, o Código Penal acabou acolhendo os crimes licitatórios da 866, mas a lei de concorrência não modificou o dispositivo no que tange a leniência, né? Deveria agora fazer uma menção aos dispositivos do Código Penal. Apenas um parêntese aqui, talvez do cochilo do legislador. Mas o fato é que, quando houver repercussões para além dos delitos licitatórios, do delito do artigo 288 e também do delito de cartel, envolvendo, como eu mencionei, corrupção passiva ou lavagem, haverá necessidade de conciliar, e aí já tentando responder a sua pergunta, haverá necessidade de conciliar a leniência
há outros instrumentos de consenso, há outros instrumentos de justiça negociada, e aqui propriamente falando da famigerada, da famosa colaboração premiada, que tem sido utilizada, e foi muito utilizada na Operação Lava Jato, mas é um instrumento relevantíssimo em conjunto com a leniência. Eventualmente, poder-se-á falar também na responsabilização da pessoa jurídica à luz da Lei 12.846, da Lei Anticorrupção. E aí vem a sua pergunta. Nós temos 3 instrumentos de negociação, cada qual dentro da sua esfera de incidência, com autoridades diversas no que tange à titularidade da condução desses acordos. Na leniência antitrust, eu tenho a superintendência, no caso a superintendência do CAD. Na colaboração premiada, diante da repercussão criminal, o titular é o Ministério Público ou a autoridade policial, de acordo com o que entende o Supremo Tribunal Federal. Pelo menos entendia, porque a colaboração do caso Sérgio Cabral talvez tenha modificado um pouco a concepção do Supremo nesse caso. Mas o fato é que a lei autoriza tanto a autoridade policial como o Ministério Público a realizar acordo de colaboração premiada. E na lei anticorrupção, a situação é ainda mais caótica, porque eu tenho todos os entes públicos, as autarquias, em planos federal, estadual e municipal. O Ministério Público tem preconizado a sua legitimidade no que tange à leniência anticorrupção, porque isso decorreria do sistema, decorreria da lei de improbidade administrativa, por exemplo. E aí vem a sua pergunta, talvez, como resolver essa questão? Nós tivemos, no âmbito da 5ª Câmara, e temos até hoje, diversos debates para tentar conciliar os vários interesses. Porque não há dúvida, do ponto de vista da segurança jurídica, talvez a grande questão é, eu digo, para o sujeito que cometeu o ilícito e quer resolver a situação perante o Estado fazendo acordo. Em qual porta eu tenho que bater? Na do Ministério Público, na superintendência do CAD, ou do Sistema U em geral, só para ficar no âmbito federal? Tribunal de Contas da União, que diz que pode fazer acordo, a CGU, a Advocacia Geral da União, ou seja, pelo menos 3 entes diferentes no plano federal, mais o Ministério Público Federal. Então, a gente, e aí, obviamente, vocês filtrem o que eu vou falar diante da parcialidade óbvia de ser membro do Ministério Público, mas talvez juridicamente, tentando me apartar da função, eu entenda que o guichê único, se houver, tem que passar pelo Ministério Público. Não no caso do antitrust, que eu acho que a situação resolve-se muito bem hoje. Mas, no que tange a conciliação da colaboração premiada com a leniência anticorrupção, talvez tenha que passar pelo Ministério Público diante da preponderância da questão criminal. Vale dizer, no final das contas, qualquer ilícito, ainda que imputável, em princípio, a uma pessoa jurídica, foi praticado por uma pessoa física, por um ser humano. E aí a questão criminal é que vai, né, tomar relevo, tomar corpo, no que tange a celebração do acordo. Agora, será possível fazer isso top-down, né, através de imposições administrativas, como quis fazer, por exemplo, recentemente, um convênio presidido pelo ministro Toffoli, à época que era presidente do Supremo Tribunal Federal, onde ele foi mediador, e o Ministério Público se apartou desse convênio porque, na verdade, percebeu que talvez não houvesse lá um tratamento adequado, pelo menos do ponto de vista jurídico, da questão. A minha perspectiva, já me encaminhando para o final, considerando que meu tempo já se está esgotando, se já não se esgotou, é que talvez nós possamos ou devamos resolver essa questão com intervenção legislativa, como tudo no Brasil, dizendo o que deve preponderar. Eu acho que, repito, em termos de segurança jurídica, a situação é extremamente difícil, né, ou complexa para o infrator, porque ele não sabe a quem recorrer. Ele quer fazer o acordo, ele quer resolver a vida dele, sobretudo do ponto de vista da pessoa jurídica, mas ele tem que fechar todas as janelas possíveis, e hoje nós não sabemos quantas são, efetivamente, diante da pluralidade de agências com a atribuição concomitante para realizar esses acordos. Repito,
Não é assim no âmbito da legislação antitruste, porque lá a situação está muito bem definida. Aliás, a legislação antitruste no que tange à leniência me parece a mais adequada, porque resolve a questão criminal da pessoa física e a questão do processo administrativo sancionador da pessoa jurídica. A lei anticorrupção deveria seguir ipsis literis a lei antitruste, como estava projetada. Houve uma modificação no meio do processo legislativo, infelizmente. E agora a gente tem essa batata quente, digamos assim, para resolver, né? Ou esse abacaxi para descascar, para utilizar uma outra metáfora da questão gastronômica. Enfim, são essas as minhas brevíssimas e introdutórias considerações. Eu estou, obviamente, à disposição de vocês todos para as perguntas, ansioso para ouvir o Raim, a Fernanda, o Rafael, né, dizer mais uma vez da minha extrema gratidão do convite, da lembrança do meu nome, e de reencontrá-los, né, de reencontrar a Flávia, reencontrar o Bruno, o Lauro nessa oportunidade. Muito obrigado e, enfim, aguardo aí os decorrer dos trabalhos. Bom, obrigada, Rodrigo. Muitas questões aí com a sua apresentação, mas eu vou passar a palavra agora para o doutor Rafael. Rafael, você poderia nos contar um pouco sobre as ferramentas tecnológicas disponíveis para detecção de comportamentos colusivos e, assim, também quais têm sido as ferramentas utilizadas em termos de programas de compliance? Acho que é legal você colocar esses pontos. Bom, aí fica à vontade, por favor, Rafael. Gente, primeiro eu queria agradecer o convite. Para mim é uma grande honra participar do evento do IBRAC, a quem eu agradeço nas pessoas do Lauro e do Bruno. Queria agradecer você, Flávia, pelo convite, a todo o time do IBRAC, e dizer que eu estou muito honrado de estar aqui participando dessa mesa. Doutor Rodrigo provavelmente não vai se recordar, doutor Rodrigo, mas lá acho que em 2006, por aí, eu estava no final da faculdade e eu era estagiário do Ministério Público Federal, e durante as férias do procurador que eu assessorava, eu fui seu estagiário por honrosos 2 semanas, né? 2 semanas de muito aprendizado. Obrigado. Só que você já revela a minha idade, esse é o problema, né? A diferença. É verdade, não, mas é que seguramente o senhor virou procurador com 10, 12 anos de idade. Então, é por isso. Gente, o meu papel aqui, eu acho, é falar um pouco, né, sobre para onde está indo as apurações das condutas horizontais na perspectiva privada. Né? Quando eu olho para o painel aqui, eu tô na presença de titãs das investigações públicas. Acho que me cabe, então, falar um pouco sobre como as apurações, na perspectiva interna das empresas, na perspectiva corporativa, lidam com os desafios colocados pela nova realidade, que o Lauro colocou tão bem lá na introdução dele. Pode passar, por favor? Gente, o primeiro slide pode pular, é meu currículo, a Flávia já falou, a única coisa importante dele é que tem esse QR Code aqui, depois a gente vai mandar para todo mundo. Se sobrar alguma dúvida que eu não consegui responder hoje, porque o nosso tempo é curto, fiquem à vontade, o QR Code leva ao meu LinkedIn, lá vocês conseguem fazer a pergunta que quiser, eu vou ficar muito feliz em tentar responder. Pode passar, muito obrigado. Gente, acho que o ponto principal para a gente entender as ferramentas tecnológicas e as tendências em investigações corporativas é a gente observar que existe uma diferença básica entre as investigações oficiais e as investigações corporativas. Né? Primeiro, porque essa diferença nasce da própria legislação. Né? As investigações conduzidas por órgãos oficiais, pelo Ministério Público Federal, pela polícia, as apurações conduzidas pelo CAD, elas têm limites legais, eu não vou dizer claros, porque a legislação sempre tem as suas idiosincrasias, mas limites legais mais claros. Enquanto as investigações corporativas, elas são muito pouco reguladas. A gente tem um provimento da OAB que fala de investigações defensivas, a gente vai pegar um pouco lá do que está na CLT, e o que causa uma certa insegurança jurídica nas apurações que são conduzidas internamente. O reflexo disso se dá também na obtenção dos meios das fontes e dos meios de prova. Porque, enquanto
né, os órgãos públicos e os funcionários públicos possuem presunção de legitimidade, ali, presunção de veracidade nos seus atos, isso mesmo não ocorre para mim quando eu conduzo uma apuração interna. Né? Quando uma empresa contrata a KPMG ou contrata um escritório de advocacia para conduzir uma apuração, quem está conduzindo aquela apuração não tem ali nenhum tipo de presunção a seu favor e tem que garantir que a produção da prova, a produção das evidências, a condução das apurações ocorra dentro de limites legais, que são muitas vezes cinzentos, uma moldura que não tem os seus contornos muito claros, e lidar com a ideia de que você precisa o tempo todo buscar conferir credibilidade e validade à prova, que necessariamente, se aquilo acabar em litígio, que é a presunção que a gente deve partir, né, quando a gente está fazendo uma investigação interna, deverá ser depois submetido ao contraditório e à ampla defesa, ou seja, deverá ter repetibilidade no CAD, repetibilidade numa apuração conduzida pelo MPF no âmbito de um inquérito civil, repetibilidade no âmbito de um processo judicial e assim por diante. Ou seja, o trabalho do investigador corporativo ele tem uma complexidade aqui adicional, que ele tem que se preocupar o tempo todo, né, em conferir e dar credibilidade à sua própria apuração. Tem uma palavra aqui nesse slide, eu não vou passar ponto a ponto aqui, como a gente tem pouco tempo, a ideia era deixar algumas coisas para vocês depois lerem com calma, mas a palavra aqui é governança. Né? É uma coisa pouco pensada nas investigações corporativas, geralmente, mas super basilar. Porque, justamente por esses limites não claros dados pela legislação, as investigações corporativas têm que se preocupar muito com a própria governança, até porque a independência não é presumida. Né? A legislação traz ditames para garantir que o Ministério Público Federal, para garantir que a pessoa que está julgando no CAD, para garantir que o juiz tenha a sua independência. A legislação não faz isso nas investigações corporativas. E as investigações corporativas, elas são realizadas muitas vezes por alguém que é naturalmente parcial, que é a própria empresa investigando a si mesma. Então, como eu confiro a essa investigação mais credibilidade, né, garantindo que eu tenho uma governança adequada para que ela seja realizada? Por exemplo, se a suspeita é que um cartel, por exemplo, foi autorizado pelo CEO da companhia, não pode a investigação, se pretende ser uma investigação com credibilidade de independência, ser conduzida por um time subordinado a esse mesmo CEO. Né? Essa ideia e esse tipo de raciocínio é necessário para você conseguir conferir credibilidade às apurações, sobretudo, o Dr. Rodrigo já mencionou, eu sei que a doutora Fernanda vai trazer também a ideia do programa de leniência. Né? O programa de leniência, que eu sou, na perspectiva acadêmica, inclusive, é um dos pontos que eu sempre estudei e sempre achei muito relevante para a persecução de crimes complexos, como de cartel, ele necessita de um suporte das investigações corporativas, porque a ideia é que a companhia leve às autoridades evidências, indícios, né, para que as autoridades consigam também fazer a persecução dos demais envolvidos. Para que a empresa consiga fazer isso, consiga levar às autoridades evidências no âmbito de um acordo de leniência, elas precisam fazer investigações corporativas que sejam eficientes, que funcionem e que tragam evidências válidas. De nada adianta, o CAD, aliás, é pioneiro nisso, tem documento colocado sobre o assunto, de nada adianta eu levar o CAD numa leniência, um monte de e-mail que eu encontrei que, por exemplo, comprovam a conduta ilícita, se esses e-mails foram extraídos de uma maneira que não consiga conferir a eles garantia de origem, que eles não tenham cadeia de custódia. Não é à toa que a capa da minha apresentação era uma corrente lá com um dos elos de papel. Né? Se eu levo ao CAD, se numa investigação corporativa a gente leva ao CAD, por exemplo, um documento em que a gente não consegue garantir que a origem dele é a máquina daquele profissional, ou que nenhum dado nele foi alterado, aquela prova vai valer muito pouco ao CAD, porque facilmente as outras partes investigadas vão conseguir, né, questionar a validade daquela evidência no âmbito do contraditório da ampla defesa. É justamente por isso que essa preocupação tem que ocorrer.
Pode passar, por favor. O próximo slide eu não pretendo abordar aqui no nosso bate-papo, pessoal, é para vocês observarem, porque geralmente existe muita confusão entre o que faz uma auditoria interna e uma investigação interna. Acho que o único ponto que eu quero pontuar aqui, e a importância olhando para as investigações internas e para o futuro delas, é uma diferença básica que é no escopo, né? As auditorias são amplas. As auditorias eu vou ver se há algo errado aqui, eu vou fazer procedimentos. Enquanto as investigações, elas são muito focadas. Elas têm que ter um objeto muito claro e focado. Pode passar? E isso tem tudo a ver com o que a gente tem de metodologia de apuração interna, sobretudo em esfera concorrencial, né? O primeiro ponto a ser considerado é que as fontes de prova para as empresas são muito mais raras do que as fontes de prova para as autoridades públicas. O que eu quero dizer é o seguinte: se eu tenho uma informação muito relevante que eu posso ter para minha investigação através da quebra de um sigilo bancário, de um sigilo fiscal, a empresa nunca vai conseguir fazer isso no âmbito da sua investigação interna, pelo menos não tem conseguido. A empresa, então, tem uma certa limitação nas fontes de prova. Ela vai se ater a dois tipos de fonte. As fontes públicas, que é a informação que está disponível para todos. Aqui eu coloco os background checks, por exemplo. Então, eu tive um caso não muito antigo, uma investigação relacionada a cartel, em que existia uma suspeita de que um determinado profissional do meu cliente, da empresa que eu estava trabalhando na investigação, teria feito uma colusão com um profissional do concorrente, né? E a gente não conseguia encontrar um link entre eles. Num background check, a gente notou lá nas mídias sociais que eles passavam férias juntos, né? Tem fotos deles passando férias juntos em determinado período. Olha, isso prova alguma coisa? Não prova, mas traz um indício relevante para a apuração, para você conseguir indicar o seu caminho. Então, essas são as fontes públicas. E, geralmente, a gente vai pensar nas fontes próprias. Que são isso? Que é isso, né? São os e-mails corporativos, as mensagens trocadas. O doutor Rodrigo falou muito bem, acho que hoje, nas minhas apurações, a fonte primordial de evidência, as trocas de mensagem, né? E a empresa tem acesso a essas informações, desde que essas informações sejam trocadas pelos seus profissionais, utilizando equipamentos corporativos ou equipamentos dispostos, dados ali, direito à empresa através das políticas internas. Aí um primeiro ponto, né, a garantia da validade da prova. A empresa não tem direito de acessar e pegar, né, por regra, o celular pessoal de um profissional. Ela não pode ir na casa do profissional, por exemplo, pegar o seu computador pessoal. Não pode fazer uma busca e apreensão. Ela vai ter que se limitar a essas fontes de prova. Agora, essas fontes de prova, elas podem e geralmente trazem dados bastante relevantes, sobretudo, e eu estou aqui no canto esquerdo da nossa página, sobretudo para a gente demonstrar materialidade e culpa ou dolo dos agentes envolvidos. O que eu quero dizer? Quando a gente está falando, né, de e-mails, de trocas de mensagem, geralmente, para sobretudo investigações de cartel ou de troca de informação sensível, é onde o investigador interno vai conseguir encontrar as suas evidências. Um e-mail trocado com o concorrente, uma mensagem trocada, ou, por exemplo, apontamentos de agenda que vão trazer indicações de reuniões específicas e assim por diante, né? O que geralmente não é objeto das investigações concorrenciais, pelo menos não foi, e sempre foi objeto das investigações de fraude interna, está no canto direito, que são a utilização dos chamados dados estruturados. O que é isso? Eu falei que a companhia ela vai ter acesso às informações que a companhia tem, né? Então, o seu e-mail corporativo, os celulares corporativos dos seus profissionais e assim por diante. É isso que ela tem acesso, né? A gente está aqui na ideia dos dados não estruturados, né? Que é comunicação e tal. Já vai falar da tecnologia para utilizar esses dados estruturados. Agora, tem também os dados estruturados da companhia, que são os dados do seu ERP, as suas contas, a sua contabilidade, né? Geralmente, isso é muito utilizado, esses dados são muito utilizados em investigação de fraude interna, né? Muito utilizados em investigação, por exemplo, de manipulação de demonstração financeira. Eu faço muito projeto que usa esses dados nessas searas. E aí, um primeiro ponto de tendência. Eu tenho começado a observar, justamente para responder, né, aos desafios de uma criminalidade cada vez mais avançada, que o Lauro colocou.
e também, com a avançada tecnologia, também a utilização de procedimentos de data analytics e inteligência artificial para analisar dados estruturados em questões concorrenciais. Por exemplo, né, olha, a variação de lucratividade de um produto, né, dentro de uma empresa, eu consegui fazer uma análise de qual era a margem que a empresa tinha em relação àquele determinado produto no tempo, pode ser muito útil para eu observar, por exemplo, um ganho de margem que pareça artificial, que possa indicar que ali teve uma conduta colusiva, né? De novo, geralmente esses dados estruturados vão trazer para a gente não evidência, não uma clara prova de que algo ocorreu, mas muitas vezes vão poder ser utilizados para colocar um indício, né? E, claro, as entrevistas aqui que não são interrogatórios, né? As investigações internas podem convidar as pessoas a conversar com elas, mas são elementos importantíssimos para que a gente consiga também abastecer as demais frentes de trabalho. Pode passar, por favor? E aí eu falo, respondendo em específico aqui nos meus 6 minutos finais, Laura, a sua pergunta sobre tecnologia. Desculpa, Flávio. As perguntas sobre... Eu li o nome do Lauro, vi o rosto da Flávia, e aí eu falei Laura. As perguntas sobre tecnologia forense. Acho que esse é um ponto super importante, né? Tudo isso que eu falei até agora tem o seguinte denominador comum, né? As empresas, nas suas apurações internas, e cada vez elas têm mais interesse em fazer a apuração interna para poder participar dos programas de leniência, por exemplo, e dentro do seu programa de compliance, até porque, né, prevenir, detectar e responder são os 3 pilares obrigatórios ali dentro de um programa de integridade que as empresas cada vez mais têm. Para fazer essas apurações, elas precisam ela tem um desafio duplo aqui, contraditório. Eu falei que ela tem acesso a poucas fontes de prova, né, fontes de prova limitadas. Mas, ao mesmo tempo, a quantidade de dados a que elas têm acesso, a quantidade dentro dessas evidências é muito grande. Eu quero dizer, todos os e-mails de todos os profissionais da companhia é muito dado, né? Todas as mensagens de celular é muito dado. Eu preciso minerar esse dado para garantir que a minha investigação tenha custos razoáveis e que eu gaste o tempo dos profissionais que estão lendo e-mail, lendo mensagem, de modo bastante objetivo. Coisa que as autoridades públicas aprenderam há muito tempo, né? E para isso, eu não vou entrar aqui software a software, tem algumas ferramentas de mercado especializadas em ajudar a companhia a fazer a preservação desses dados, ou seja, por exemplo, eu vou pegar o computador de um profissional. Eu não posso simplesmente começar a analisar os documentos no computador, né? Ao fazer isso, eu acabo com a cadeia de custódia daquele dado e faz com que qualquer evidência que eu ache ali vai ser muito frágil depois. Eu preciso fazer uma extração forense, uma preservação forense dessa prova. Para isso, eu vou utilizar softwares como que estão aqui, o Incase, o Cellebrite, mesma coisa para celular, né? Softwares que vão me ajudar a extrair e recuperar mesmo informações apagadas daqueles dispositivos e fazer com que elas tenham uma codificação. Um exemplo que todo mundo conhece é o cálculo de hashing, né, que está no guia do CAD, inclusive, que garante que aquele documento é o documento original e você não muda esse documento, garante a repetibilidade daquela prova depois do juízo. Esse é um ponto, extrair. Depois de extrair, eu preciso indexar esses dados, né? Não vou ler tudo, eu tenho que usar a palavra-chave. E eu preciso indexar esses dados de modo inteligente. E, para isso, eu vou processar esses dados e excluir ali coisa que eu não preciso. Código de sistema, programa, né? Eu quero ver comunicação, eu quero ver documento. Para isso, eu vou usar, por exemplo, softwares como Nuix, né? E depois, uma vez que eu fiz essa seleção, eu vou aplicar as minhas palavras-chave e eu tenho que fazer a leitura, a análise humana desses documentos de um modo inteligente. Para isso, eu vou usar softwares como o Relativity, que está aqui na tela. E tem aqui um ponto de inovação super relevante. A aplicação de inteligência artificial, sobretudo nessa última fase, para ajudar o investigador, não substituir a leitura dele, mas ajudar ele a entender padrões que possam auxiliar em que ele ganhe tempo na sua análise, que é o caso aqui do BrainSpace e do Relativity Analytics. A gente tem usado bastante essas ferramentas de inteligência artificial, a gente não consegue ainda fazer com que a inteligência artificial diga isso aqui é uma prova ou um indício de, por exemplo, um cartel ou uma troca de informação sensível. Mas a gente consegue que essas ferramentas de inteligência artificial analisem os padrões das investigações já tidas e sugira ao investigador, sugira ao time de investigação, por exemplo,
começar por um determinado grupo de documentos, ou mesmo permite que ele tenha uma visão mais estruturada dos padrões de comunicação, fazendo com que esse investigador consiga ter uma análise mais assertiva. E, por último, esses dados precisam ser produzidos. Né? Se eu estou num programa de leniência, por exemplo, eu vou precisar entregar esses documentos lá para a Fernanda, ou eu vou precisar entregar esses documentos lá para o Rodrigo, né? Os advogados da companhia vão precisar desses documentos de um modo em que eles possam ser apresentados e repetíveis. E, justamente para isso, tem todo esse processo e esses sistemas. Pode passar, eu já estou concluindo. Aqui é uma simulação de um caso, pessoal, justamente o que eu falei, é só para vocês terem no material, mas que mostra justamente essa ideia. Se eu pegasse, por exemplo, todas as caixas de e-mail, tudo que tem salvo nos computadores das pessoas que eu suspeito, e todos os celulares corporativos da empresa, e fosse ler tudo que está lá dentro, eu ia gastar 10 anos em uma investigação. E aí, como que esses softwares e essas ferramentas podem ajudar na minimização dos dados, na mineração desses dados também, para fazer com que eu consiga utilizar de modo mais eficiente o time de investigação. Não é à toa que eu tenho hoje... Olha, gente, eu trabalho em investigação corporativa já há 7 anos. É inacreditável a crescente de clientes que eu tenho que me contratam hoje não para fazer a investigação toda. Hoje os clientes, muitos já têm, sobretudo empresas grandes, um time interno de investigação. Mas muitas vezes me contratam apenas para ter ferramentas tecnológicas específicas, né? A ideia de investigação com SAS, Software as a Service, justamente porque a utilização dessa tecnologia faz com que as investigações sejam mais eficientes. E aí, por último, pode passar, por favor, aqui os pontos centrais que eu trago para vocês aqui de tendências. Esse é meu último slide, eu sei que eu tenho só mais 2 minutos, mas a pergunta inicial que a Flávia me colocou tá bom, e essa tecnologia no âmbito do compliance, né? Eu acho que aqui, pessoal, tem alguns pontos que eu gostaria de frisar, né? Primeiro, a aplicação de melhores tecnologias na mineração do dado, que é o ponto 1 aqui, e também lá na ponta direita, aqui lá no canto direito, a utilização crescente de data analytics e dados estruturados, são consequências de um desenvolvimento tecnológico, sobretudo de inteligência artificial. A gente deve ter, e tem testemunhado, uma crescente também na utilização de tecnologia assertiva para ajudar o investigador a ser mais eficiente, a ir direto naquilo que ele está procurando, a conseguir organizar melhor a sua apuração. Justamente para isso também, a gente deve ter um ganho de eficiência nas investigações. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria frisar é o maior critério de predicação. O que é isso? Né? Isso aqui é um anglicismo, vem lá do Predication, do manual da Association for Fraud Examiners nos Estados Unidos, que é a ideia de que isso vem também um pouco da LGPD. Olha, eu posso processar dados dos meus profissionais, meus funcionários, a LGPD me autoriza? Claro que te autoriza, você tem justa causa para isso, né? Você, muitas vezes, está fazendo isso no âmbito de levar evidências para uma defesa de direito da empresa, não há nenhum problema. Só que tem a ideia de proporcionalidade. Cada vez mais, lembra a diferença entre auditoria interna e investigação, que eu falei? Né? A ideia de que, até para eu manter as minhas investigações legais e também eficientes, a ideia de que eu seja bem focado, eu enderece bem o que eu estou procurando e que dados eu estou precisando ali, né? Sobretudo quando a gente fala de dados não estruturados. Falei da utilização de inteligência artificial para ganho de eficiência, e aí os 2 pontos aqui em roxo no meio da tela, o aumento, né, de apurações espontâneas, decorre justamente dos programas de compliance. O incremento dos programas de integridade no Brasil, né, visto aí de modo bastante acelerado nos últimos 5 anos, fez com que mais e mais companhias tenham, por exemplo, canais de denúncia. Canais de denúncia esse que recebem, né, todos os dias denúncias de assédio, de fraude e de condutas anticoncorrenciais, né, como cartel, troca de informação sensível e assim por diante. Dentro de uma governança de compliance já estabelecida, é cada vez mais comum, toda semana eu tenho uma reunião com um cliente que começa uma apuração para verificar se existe algum tipo de veracidade numa denúncia recebida. E, por último, e assim eu concluo, né, o monitoramento automatizado e preventivo. A gente tem a utilização de software de inteligência artificial que, sem a necessidade de
aqui um olhar humano, fica monitorando as comunicações corporativas e aponta red flags, se verifica ali qualquer tipo de palavra, qualquer tipo de conduta que pareça estranha. Isso tem sido muito utilizado, sobretudo no Reino Unido, para monitoramento, né, de traders de informação privilegiada, e eu acredito que é uma tendência para a gente ver aqui nos próximos anos para questões de fraude, corrupção e condutas anticoncorrenciais. Pessoal, eu passei 1 minuto e meio do meu tempo, peço desculpas. Foi um prazer falar com vocês, estou à disposição aqui para as dúvidas. Obrigado. Obrigada, Rafael. Eu vou passar a palavra. Bom, now I will pass the word to Dr. Haim from the Israel Competition Authority. Thank you, Haim, for accepting the IBRAC's invitation to attend this meeting. It's our pleasure to share these discussions with you. We know how much of an expert the ICA is when it comes to putting these investigation techniques into practice. The idea today is for you to share your experience as the director of ICA while fighting the cartels in Israel, the main mechanism of investigations, and the tools you apply, mainly the most innovative ones, including technological tools. Please, Haim. Okay, do you see the presentation? I hope you can hear me. Just nod in your head. Okay. Well, hello, everybody, and thank you for inviting me to this session. I'll try to tell you a few things about the Israeli Competition Authority and my experience in this area of investigating cartels. I was a host of the Brazilian authority, and it was impressive to see the very nice job that they are doing there. So I'm a little bit familiar with the Brazilian powers. I will talk today about how do we investigate corruption and bid rigging in joint economic enforcement. A little bit about the Israeli Competition Authority, for those who doesn't know us. We have administrative, civil, and criminal power. And regarding the criminal power, there are a few challenges that we have in regarding cartels. We have to detect them. We have, and this is the most important and the most difficult thing. And then we have to deter them, and we have to be efficient. As we know, those investigations could be very, very difficult. It's very difficult to detect. And once you detect them and you don't deter, and you're not efficient, so everybody is continuing the bid rigging and the other offense that we will talk about. What are the solution for this, for all those three, is that we have to use advanced investigative tools. And I think I can say that we are using very advanced tools, because we can use every tool that you imagine and that the police is using. We have all the power to use anything that almost anything we want to do. We arrest people. We can do wiretapping, surveillance, and investigate people in an investigation room. We can detain them. So we can do almost everything. And this is not solve all the problem, because we understood that we have to do more than tools. We have to have an idea how to investigate, and the idea was established almost 12 years ago, and it took us, I think, 12 years to make it better, until now that I will explain it in the end. It's we think it's almost perfect.
The idea is working with other agencies, but the most important thing is investigating the whole offenses that are in the bid rigging. So if we look at this, we see that in every bid rigging, there is an issuer that issue a tender. There are companies that buying the papers to compete in this tender. And in this stage, sometimes we find other offenses, such as a bribe. The company pay bribe to the issuer, and this is a police work to investigate the bribe, as you know. The next step is fixing the tender. When they fix the price, this is bid rigging, and this is what the competition authority is doing, and this is what they investigating. The next step, it doesn't end here. It's end here for the bid rigging, but it doesn't end here for the offenses and the offense that we have. They hand the fixed price to the issuer. This is a fraud because he thinks that they are competing, but they're not really competing. They fix the prices, and once they got the job, the work, the contract, they really, when they win the tender, they really made a fraud. This fraud is police work. The police is the one who's investigating fraud, and once there is a fraud in tenders, there also money laundering. Why money laundering? Because all the money that they earning in the job they are doing, we say that they get the job with fraud. So fraud is a basic to money laundering. So we can seize the money that they get. But so we see here offenses that here dealt only with the antitrust, and the other offenses deal only with the police. So how do we solve this? In the past, each authority would investigate alone only the crime in the scope. So there are many investigations that they were investigating only fraud, or other investigation that was only money laundering, or only bid rigging, competition offenses. And the result that the suspect was getting away from most of the offenses, and we didn't give him the whole punishment he was deserved. Once we understood that, we started to do joint venture. And the joint venture, we start to investigate with the police. We combined different authority together, and the challenge was very, very big because working with the police, civilians that work with the police, it's very difficult. And it's a challenge regarding also human relationship and also technique, how we use our technique and they're using their technique from their offices and from our offices. It was not so easy, but we learned to do that. It's also, there is an implication on the prosecution, as we heard from Rodrigo, who will indict the antitrust or the general attorney. It was not so easy. And they also make problem with the size of the case because the case was very big, and we have to decide who to indict, and I will show you an explanation. But the outcome was very good because this was called joint economic enforcement, and in the end we saw that the whole is greater than the sum of the parts. We gave the suspect a full treatment for the whole offense that he made, and we have a real economic impact. And the most important economic impact in bid rigging was that we will be able to investigate also money laundering, and we seize all the outcome of his earning in the bid, and as I will explain. I will give you a case that explain how this works, and you can see what we have done. The case started in around 2010
It's called the tree pruning cartel. There were many companies that we were using that were doing tree pruning around Israel. There was dozens of bids or tenders every year, and there was 50 companies that were fixing all the prices, all those in all those areas, and they know exactly who will win where. And once, how do they do that? They do meetings, and in those meetings they would decide who would win the case. For example, here everybody know that proposal B would win, and the other would get other bids in other part of the country. So they will had meetings, and those meetings they decided who will win where and what he will get. And they worked for more than 10 years, and one time they made a mistake. The mistake was that they refused to pay one of the members his share. And this guy come to us and they told us all about the cartel, but we didn't have evidence because it was only his story about the cartel. So what we decided to do, we recruit him as an agent, and we sent him back to the cartel, and he started to go to those meetings. And although they didn't really trust him, they didn't have no other way but to put him back in the cartel, because he was issuing every tender, every bids. They were afraid that he would win everywhere. And he was recording almost 27 meetings of those cartels. And while he was working, we had wiretapping on some of them, and we revealed also many other agreement and bid rigging that he was not part of it. But once we knew about these bid riggings, we could listen in the wiretapping and know what they were going to do. In the last stage, he was able to find a very big cartel, a very big bid that they were going to bid. The most funny thing that the last meeting was taken in a big jacuzzi, because they were afraid that he would record them. So everybody get naked. They go into this jacuzzi, 7 tough men in a small jacuzzi. But in the end, he recorded them, because we give them a very special equipment to record it. And after those recorded was end, we decided to start the overt investigation. We arrested 10 people in one morning. We seized a lot of money this morning, and we brought maybe 30 other persons to the investigation. This investigation was all the covert investigation was established by us, but the police joined us to the overt investigation, because there were many people to arrest. We don't have enough manpower to arrest. We can arrest 4 or 5 people. We cannot arrest 15 people at one time, so we arrest them. And the unique thing here that we seized also the money of the companies. Many millions of dollars were seized this day and waiting for the trial. Once the trial started, they were all indicted, 50 companies. We made deals with some of them, and others didn't want to have a deal with us, and most of them were sent to prison, and the court decided to seize part of the money, and they went to the Supreme Court, and the Supreme Court decided that they would stay behind bars,
But the most important thing that this Supreme Court decided is something very, very unique in Israel, and they changed the whole perspective of the all the view on the cartels, that they say that all the money that they earned in the tender, all the money that they receive, we can take it with money laundering, because they said we are not looking only how much they earn, we are looking on the fraud, and this fraud is about all the money. So it doesn't matter if they work and they do the job and did everything very, very well in the end, you can seize all the money. And if we're talking about the deterrence, the deterrence of money laundering is above the head of the cartels, so they know that even they make their job very well, and we catch them that they did the cartel and fix the prices, we can take all the money that they took. After this case ended, and it took 10 years from the moment it started until it ended. Look how many times. During these times, we made a few cases like this with money laundering, and we had the very successful cases, and the police and the government decided that because we are doing such a good job and they trust us, they give us all the authorities to investigate all those frauds. So today we don't need the police with us. We can investigate in the antitrust authority or the competition authority. We investigate all those offenses that we were talking before. In the years to come, the cartels become more and more complicated, and we have to many times to take a very tough decision how to investigate the cartel. This is a live cartel that we are investigating now. Everything that you see here is true. Each one of the points around is a company. Each line that you see is a bid, a fixed bid that they did with the other. For example, this one was involved in maybe 7 or 10, I don't know. That's why let's take this one. This one is involved with 4 bid rigging in different authority. Which one of these is the municipalities. This investigation started 3 years ago, and we are now finishing it, and we are going to court with those companies. There is a tough decision what to do, because some of them we have an excellent proof against all of them, because we have wiretaps here, we caught the computers, we have their email, their WhatsApp, and the problem here is not the proof, the problem is that we have too much evidence against all of them, and we have to decide which one we will indict. It's not easy to indict 140 tenders. It's a very, very big problem that the prosecution has. They have to choose, and in Israel, if you choose wrong, they would say that it's not fair, because you have, some of them can say, why did you choose him and you didn't choose me? You have to neglect all of them. So it's not easy. So we have criterias. How do we indict? We chose, for example, we decide how much money did they get, and then how much time they collude, and things like this. This is, a problem of a rich person, that you have to choose which one to do. It's not easy, and here we faced a very big investigation problem. For example, how do you deal with recorded voice in the cell phone? It's when you have 2 or 3 recorded calls, it's very easy. What do you do when you have
100,000 forward calls in your cell phone, and how do you solve the problem? It's not easy. We found a lot of technique how to do this. It's not here the place to explain how to do this, but this were very difficult technique. We heard from Rafael how difficult is do it with text and email. Believe me that in recording, it's much more difficult to do this. If to sum up, I say that the ICA started in 2000 to 2007, which we investigated only antitrust. In 2007 until 2020, we investigated antitrust and other offenses with the police. And now in 2020, after we got a lot of experience in many cases and many investigations, investigating fraud and money laundering and many other offenses, now the government gave us the permission to do it alone. And when I say alone, I say that also our prosecutors can prosecute in all the other offenses. So we have many cases that involve many other offenses in the ICA. In one side, it's a problem because it's big cases. In the other side, the deterrence is very strong, and the punishment become bigger. We started to get many months of jail times on each time we go to court. And the conclusion was that when we started this and we thought about how do we deal with all the other offenses, we didn't believe that somebody will give us the power, the tools, and the authority to investigate other crimes. But once we fought them, the first step was the most difficult step to do, and it took us many years to convince that we can do it, and we are a good agency that can deal with it. And in the end, once we passed the first step, the other step were much easier, and I think we are in a very good position now regarding the law, regarding the technique we are using, and regarding the results that we are getting. Thank you very much, and I hope you could understand what I'm saying. Thank you, Chaim. Very interesting presentation. Deixa eu desligar aqui. Eu vou passar a palavra agora para a Fernanda. A gente está com o tempo mais apertado, mas eu vou passar para a Fernanda agora. Fernanda, você poderia compartilhar conosco como as ferramentas tecnológicas vêm contribuindo para as investigações de cartéis no CADE. Além disso, eu gostaria de saber também como que os programas de compliance têm impactado as investigações do CADE. Acho que o Lauro também pontuou muito bem, colocado aí no início da apresentação, de que seria legal também a gente, vocês nos contarem um pouco como foram conduzidas as investigações durante a pandemia da Covid-19. Não sei se o CADE acabou ficando impedido de instaurar investigações nesse período, a pandemia permanece, não sei como isso foi realocado dentro do órgão. Acho que seria legal você também comentar sobre isso. Fernanda, por favor. Olá, primeiro eu que agradeço
Gostaria de começar agradecendo, então, o convite do IBRAC, em especial a Flávia, que gentilmente entrou em contato. Fico muito feliz, agradeço também ao Lauro, ao Bruno. É uma oportunidade incrível, primeiro, ouvir as experiências dos colegas do painel e debater esse assunto que é não só tão importante como desafiador para toda a comunidade aqui do direito à concorrência no Brasil. Bom, primeiro, eu acho que seria interessante comentar que a Flávia tinha solicitado que eu fizesse uma breve síntese e acabei trazendo aqui uma apresentação, mais no sentido de a gente passear aqui por alguns temas e tentar já, então, aprofundar melhor nessas questões que a Flávia trouxe e outros pontos interessantes também trazidos ao longo do painel. E eu acho que para a gente falar sobre os mecanismos de investigação antitruste e o futuro desses instrumentos, eu gostaria de iniciar trazendo aqui um dado recente. Nessa semana, na OCDE, foi trazido, então, essa discussão sobre esse texto, né, sobre programas de compliance, e uma realidade que afeta todas as autoridades de concorrência do mundo. Aqui são uma pesquisa feita, então, pela OCDE, mostra que, em termos de leniências, buscas e apreensões e investigações ex officio, em casos de cartéis, nos últimos anos tem havido aí uma diminuição substancial. E a pergunta da OCDE é, essa diminuição é porque as empresas agora, com maior conhecimento, elas estão cumprindo mais as normas de concorrência, ou são outros fatores que estão afetando isso? Em parte, eles são mais críticos no sentido de que provavelmente foram discussões como excessos de guichês, ou mesmo a ampliação das ações de reparação de danos que vieram a fazer com que houvesse essa diminuição de formas, de métodos de início de investigações, e que eu acho que isso nos leva a um ponto muito bem já colocado pelo Rafael também, no sentido de que tem um campo grande para o compliance, para a parte da prevenção, e que eu acho que especialmente agora, nesse cenário, com novas formas de se operacionalizar cartéis, uso de Big Data, algoritmos para implementar cartéis, eu acho que a gente tem um campo grande para a parte da prevenção, e vamos conversar aqui, então, um pouquinho sobre a realidade brasileira. Em relação aos instrumentos de detecção e instrução, é impossível não começar pela leniência, né? Então, já aproveitando o que o De Grandes, que é um parceiro de longa data e que também sou testemunha dos resultados positivos em que essa atuação conjunta com o MPF e CAD resultou no avanço do programa de leniência, sem dúvida inquestionável. Estamos aí temos mais de 100 acordos de leniência já firmados nos últimos anos. É a nossa, e continua sendo uma fonte muito importante de identificação e de detecção de casos. A diminuição observada, ela é condizente com movimentos observados em outros países, como a gente viu. E, de fato, não tem como negar que a discussão, né, com o contexto da pandemia, tanto leniências como buscas e apreensões foram afetadas pela situação da pandemia, mas isso não significa que os processos e a gente não se capacitou em outros cenários, né? Então, o que acontece? A gente, nos últimos anos,
investimos muito em treinamentos para as nossas equipes, especialmente em termos de técnicas de entrevistas, de oitivas. Inclusive, como o Haim comentou, o Haim foi um dos consultores, né, junto com outros colegas da Autoridade de Israel. Fizemos cursos de entrevista com a autoridade israelense, com o FBI, também recentemente outros cursos sobre entrevistas com consultores da área de direito penitenciário, especialista na matéria. Então, também treinamentos para identificação de informações e realização de informações a partir de fontes abertas. Então, participamos de treinamentos junto ao FBI, com o Departamento de Polícia Federal brasileiro, para que a gente não dependa exclusivamente da leniência para termos acesso a novas denúncias, novos reportes de infrações à ordem econômica. Além disso, uma outra fonte de informação muito importante para a gente é o Clique Denúncia. O Clique Denúncia foi remodelado recentemente para que o foco seja em que realmente a pessoa possa transmitir os dados e passar os dados que ela tem conhecimento, inclusive assegurando o anonimato. E que seja criado, então, um canal para que ele possa reportar com maior grau de detalhe as informações que ele tem a compartilhar com o CAD. E o que a gente observa é que, aliado àquela tarefa de prevenção e, por exemplo, em muitos pontos como prevenção de cartéis em licitações, os treinamentos para outros órgãos licitantes, isso gerou um aumento da qualidade das denúncias que recebemos. Então, a gente tem a expectativa também que com os cliques denúncias e as denúncias mais sólidas, a gente consiga também bons casos aí pela frente. Em relação a um outro instrumento de detecção muito importante é o Cérebro. O projeto Cérebro, ele já tem alguns anos e já é considerado maduro, já tem vários resultados aí positivos. O projeto Cérebro, ele ele alia, então, Big Data, ciência da computação, ferramentas para mineração de dados, adoção de modelos estatísticos, para que a gente possa detectar casos potencialmente suspeitos, basicamente em compras públicas federais, e que isso nos dá uma maior precisão de quais casos devemos prestar mais atenção. Né? Então, a gente também consegue novos casos a partir do Cérebro. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês de uma denúncia que recebemos. Na verdade, era em uma licitação do CAD, vejam só, havia suspeita de um cartel numa licitação do CAD, isso foi reportado para a nossa área técnica, e a partir disso, identificamos um conjunto de 54 empresas suspeitas, tanto pela denúncia, como por empresas que tinham relações societárias. A partir dessas 54 empresas, isso nos possibilitou analisar 5.500 licitações públicas em que essas empresas participaram, e a partir disso identificamos, então, 16 empresas com um conjunto maior, um conjunto mais robusto de sinais de alerta.
isso aparece como movimentos ou comportamentos suspeitos que fogem de um padrão estatístico / comportamental que foge de uma lógica concorrencial, e a partir disso identificamos, digamos, 3 clusters de empresas, e isso nos possibilitou fundamentar um pedido de busca e apreensão que foi realizado, e então coletamos provas que estão ali em análise. Então, é um exemplo de como o cérebro é uma ferramenta potente e que em breve podemos aí explorar ainda mais para conseguir novos casos e detectar novos casos de infrações à ordem econômica, e que agora, especialmente a partir da discussão da nova lei de licitações, que prevê a ampliação do Plano Nacional de Contratação Pública para outras esferas, há já uma possibilidade de termos também uma ampliação de novas bases de dados estaduais e municipais, aumentando aí a robustez e a capacidade de análise do CAD. Em termos de novos desafios, acho que um pouco aliado ao que o Rafael nos trouxe, os desafios também são imensos. Então, a gente passou de uma realidade em que os preços eram definidos por pessoas, em casos como o Haim bem colocou, em reuniões em que eles discutiam os preços que seriam praticados, para um cenário em que agora os preços são definidos por algoritmos, softwares de precificação, e então vem a discussão sobre a colusão algorítmica, né? Que está bem... que vem sendo discutida muito por várias autoridades antitrust ao redor do mundo. Então, a colusão algorítmica seria qualquer forma de acordo ou coordenação entre concorrentes, facilitada ou implementada por meio de sistemas informatizados, automatizados. E antes, o que a gente observa é que a colusão era muito associada aos acordos entre concorrentes, e agora ela está mais associada a coordenações entre agentes econômicos e os novos desafios em termos de trocas de informações entre concorrentes e novas formas de comunicação entre esses concorrentes. Então, a pergunta que está em aberto não tem resposta, também outra pergunta de $1 milhão para completar o rol aqui das que já foram colocadas. Enfim, a gente tem que repensar esse conceito, ou a extensão do que é o acordo, como que a gente passa a delimitar uma coordenação ilícita num contexto como esse, dos desafios trazidos pelo mercado digital. Então, a gente tem aqui tanto algoritmos sendo utilizados como instrumentos para implementar um cartel tradicional, então cartéis explícitos, eles apenas facilitam. Para isso já temos precedentes, temos formas de atuação um pouco mais, um caminho um pouco mais trilhado, mas além disso, os algoritmos também podem ser utilizados, esses softwares, digamos, não só algoritmos, mas esses softwares, eles podem ser utilizados como instrumentos para promover em si a colusão, ou possibilitar uma forma de comunicação e de sinalização entre eles, e para a qual eu acho que a tarefa do compliance vai ser um campo muito grande de atuação e um campo de sinergia entre a autoridade e esses desenvolvedores de tecnologias de softwares de precificação, para que eles também desenvolvam tecnologias que são pró-competitivas, mas que têm uma carga de problemas que eles devem também estar, deve ser monitorado, e o CAD fica à disposição também para isso. E num cenário ainda considerado um pouco ficção científica, mas não deixamos de ficar... Já existem os famosos estudos teóricos aí demonstrando que isso pode acontecer, que seriam as colusões viabilizadas pelo uso individual, mais paralelo dos algoritmos, e que isso leva a uma convergência, a uma colusão tácita, e quais as novas formas de a gente lidar com essa questão.
Então, o que eu trago aqui como algumas perspectivas para pensarmos juntos, né? Então, primeiro, eu acho que tem um campo muito grande para incentivos aos programas de compliance, medidas de prevenção a infrações competitivas. Eu acho que há muitos temas novos, como esse, né, da inteligência artificial, que traz pontos pró-competitivos muito relevantes e que essa preocupação com a inovação, ela deve ser ressaltada, incentivada, mas como a gente também tem que ponderar aí riscos anticompetitivos, para que o enforcement antitrust que a gente conseguiu até o momento não seja também afetado. Eu que vim de uma época em que o enforcement era muito incipiente, eu acho que a gente já tem um longo caminho para a gente trilhar, a gente já tem precedentes que nos ajudam a identificar alguns comportamentos e algumas áreas cinzentas que tem um campo grande aí para discussão. Além disso, aprofundar a temática antitrust em novos mercados ainda pouco tradicionais, na linha de novos casos de leniências, novos casos para serem discutidos. Eu acho que alguns mercados, digamos, já estão saturados. Nossos casos tradicionais, alguns mercados de compras públicas em mercados grandes, tradicionais, talvez tenhamos que investir em acordos de leniência e em programas de compliance em mercados pouco tradicionais. Então, recentemente tivemos a instauração, por exemplo, no caso do mercado de trabalho, isso abre abre discussões, obviamente, isso faz parte do contexto do crescimento, da ampliação do espectro da atuação antitruste, mas também traz aí novos mercados para que a gente atue de forma conjunta, e aí a participação do IBRAC, da advocacia, é muito importante na orientação de parâmetros e a adequação de parâmetros já existentes para a orientação desses agentes econômicos que talvez não estivessem com a preocupação concorrencial tão evidenciada e que talvez tenham um campo grande para novos casos a observarmos aí no futuro próximo. E, além disso, uma promoção de uma discussão em temas interdisciplinares. Então, inteligência artificial, tecnologias, essa discussão sobre softwares de precificação, para que a gente verifique, então, se há conceitos jurídicos que precisam passar, talvez, de serem centrados em pessoas, para serem centrados também em máquinas. Uma pergunta que a gente sempre se faz agora que talvez as pessoas não precisam mais sentar na mesma mesa, o que corresponde ao acordo? Então, qual que é a nova forma de você apertar as mãos por meio de usos dessas novas tecnologias? Eu acho que é um campo grande para discussão aí pela frente. O que me parece, agora retomando talvez só um pouco do trazido pelos outros colegas, eu acho que é muito interessante, realmente uma tendência, o que o Rafael comentou em termos de dados estruturados, utilização de dados públicos e estruturados para explorar novos caminhos aí, inclusive a inteligência artificial para a detecção de novos indícios, compartilhar com o Haim que temos as mesmas dificuldades, Haim, de gestão de casos antitrustes complexos, com dificuldades de estabelecer critérios e de como prosseguir e gerir casos que não só são grandes, como envolvem múltiplas provas, ou então várias discussões, questões específicas de vários representados, e como a gente pode melhorar, então, essa gestão de casos complexos,
também, como a autoridade de Israel é sempre pioneira aí nesse assunto, ficamos à disposição para discutir o assunto também, que é super interessante. E Flávia, acho que eu já esgotei aí meu tempo, né? E fico à disposição para as perguntas e para a continuidade do debate. Muito obrigada. Obrigada, Fernanda. Bom, falando em tempo, eu não sei, a gente tem uma pergunta aqui no chat do Ricardo Mota, do GCA Advogados, que está direcionada para o Dr. Haim. Eu não sei se o Haim quer responder ao vivo ou se ele quer digitar a pergunta. Eu vi que algumas outras perguntas já foram respondidas, e eu teria aqui uma pergunta, mas eu não sei como está nosso tempo, Bruno, Lauro, se a gente pode proceder a essa pergunta e mais a mim, ou se a gente já encerra. Por mim, vamos em frente, depende dos nossos palestrantes. Eu posso ficar aqui até as 4 da tarde. Vamos em frente, Flávio. Tá ótimo. Eu vou fazer uma pergunta aqui, que de certa forma a Fernanda já trouxe aqui os dados iniciais, que pode ser que já se contemplado essa minha pergunta, mas de toda forma eu vou fazer. Fernanda, fica à vontade para responder. Haim, feel free to comment too. E quem outra, o Rodrigo ou o Rafael, se quiser comentar. E depois eu peço para o Haim responder do Ricardo. Bom, a pergunta que eu tenho é que eu tenho visto alguns artigos, inclusive esse que a Fernanda trouxe aí da OCDE, envolvendo também outras jurisdições, que dizem que a leniência está em declínio. Essa é uma realidade brasileira? A gente poderia dizer que as ferramentas tecnológicas de detecção de cartéis, como o projeto Cérebro do CAD, vem substituindo os acordos de leniência, ou seja, a gente está conseguindo detectar antes de alguém vir e denunciar, ou seja, à medida que a autoridade tem se tornado mais expert na descoberta de cartéis, de certa forma fica menos dependente dos acordos de leniência. Então, a gente pode fazer essa afirmação? Essa a pergunta. Ô, Flávia, se você me permite, eu queria só pegar uma carona na sua pergunta e expandi-la um pouquinho. Mas eu acho que a leitura, as discussões são essas mesmas. Em que medida, né, você ainda tem os incentivos para a leniência. Eu acho que a evolução do sistema, de uma certa forma, trouxe dilemas para o próprio sistema, né? Mais autoridades, mais follow-on litigation, mais dinheiro, mais custo na negociação, né? E isso muda os incentivos. E na minha leitura, o CAD, assim como outras autoridades, ele, na persecução das infrações, ele sempre tem sido mais reativo, né? Óbvio, se você tem uma dependência grande de um programa de leniência, você tende a ser mais reativo, mas é a forma como a qual foi construído o sistema. Agora, em que medida, e aí fazendo uma provocação no que a Fernanda colocou por último aqui, em que medida o CAD precisa ser mais ativo ou mais proativo, assim como outras autoridades, e eu acho que o Cérebro é uma iniciativa nesse sentido, mas ele é limitado por um escopo de investigação, né? Você falou outros mercados, você falou outras práticas, né? E aí eu acho que a gente tem benchmarking aí de autoridades como Israel e outras autoridades aí que podem trazer para a nossa perspectiva aqui novos instrumentos de investigação. Então, só deixar um pouquinho essa provocação, entre aspas, no ar. Posso, só complementando, então, pegando mais uma caroninha, na mesma pergunta, aí para todos, eu sempre achei, o secreto sempre manifestei, que o CAD perde muito tempo investigando pessoas físicas, né? Sempre achei que, diante dos recursos que nós temos, era mais importante o CAD dedicar recursos e tempo à investigação de empresas do que em pessoas físicas, deixando as pessoas físicas
para o doutor De Grandes e a área do Ministério Público ou polícia. Com essa mudança tecnológica ou evolução tecnológica e essa colusão por algoritmos, me parece que isso se torna mais verdadeiro ainda, né? Ou seja, nós vamos deixar de ter colusão ou de ter colusão entre pessoas para ter colusão entre softwares, algoritmos e empresas. Portanto, eu queria ouvir a opinião de vocês, dos palestrantes, sobre investigação de pessoas físicas e empresas no mesmo processo administrativo. Está na hora de deixarmos de fazer isso, ou, ao contrário, na visão de vocês, se devemos insistir na investigação de tantas pessoas físicas. Obrigado. Bom, se eu puder, então, começar, eu acho, Flávia, que não dá para a gente afirmar que tem como substituir o programa de leniência, sabe? De fato, os números mostram que houve uma diminuição inicial dos casos, especialmente, na verdade, houve um aumento muito grande, também tem isso, né? Houve um aumento muito grande, especialmente por volta de 2017, depois, por uma situação específica, que todo mundo conhece, por conta da Operação Lava Jato, houve um aumento grande, mas a leniência é um programa por excelência do CAD e que vai continuar ativo e continua sendo. Eu acho que teve a circunstância da pandemia e de outras situações que podem ter diminuído o caso, inclusive o que o Bruno bem colocou, um aumento dos custos, com outras negociações, uma alteração de incentivos e uma certa instabilidade e uma certa preocupação que foi gerada dentre os administrados por ocasião das alterações trazidas, como a inclusão da legislação anticorrupção. Então, isso gerou uma alteração de incentivos que fez com que houvesse uma certa freagem aí dos acordos de leniência. Mas continua sendo um instrumento importante e vai continuar sendo prioridade para o CAD. Mas, alinhado com outras autoridades que já identificaram que essa é uma fonte limitada e reativa, é importante que a gente também alie o programa de leniência a outras formas ex officio e mais proativas. Então, eu acho que é uma combinação vai ser uma combinação das duas o foco de atuação do CAD. E em relação a ser mais proativo, eu acho que o Projeto Cérebro é algo que os resultados agora espero que ajudem a identificar novos casos. A gente já utiliza o cérebro para complementar as nossas instruções e a nossa análise e para detectar casos suspeitos que demandem uma maior atuação. Então, essa combinação eu acho que vai fazer com que a parte da detecção ela seja bem estabelecida, apesar da diminuição do número de leniências. Eu acho que, a princípio, seria isso. Eu não sei se o De Grandes quer iniciar pela discussão das pessoas físicas e depois eu complemento minha opinião. A parte das pessoas físicas, eu acho que é melhor o MPF dar seu comentário inicial. Bom, eu vou, de fato, obrigado pela oportunidade e pela pergunta, ou pelas perguntas. Eu tenho uma tendência, e não é, portanto, um posicionamento institucional, né? É um posicionamento de caráter pessoal, exclusivamente, que talvez a racionalização do sistema punitivo ou sancionador passe por essa divisão, Lauro. Deixar o CAD para as pessoas jurídicas e as pessoas físicas com punição exclusivamente na esfera criminal. Eu acho que, do ponto de vista até de política criminal, estritamente, isso funcionaria bem.
Até porque, e esse é um ponto que não foi mencionado, mas é talvez um dos grandes problemas hoje do direito penal econômico em geral, é a sua proposta, que também é a proposta de outros estudiosos da área, né, inclusive academicamente isso já foi objeto de proposta em tese de doutorado, evitaria situações relacionadas, por exemplo, a bis in idem, da pessoa física que é penalizada na esfera administrativa e depois na esfera criminal. Hoje se pode afirmar, com base numa jurisprudência pouco, digamos, motivada em termos jurídicos, que haveria uma independência de instâncias, o que me parece algo assim de pouco conteúdo, né? A jurisprudência vale-se desse postulado, desse princípio, que, a meu ver, é absolutamente vazio de conteúdo, para tentar justificar dupla ou tripla punição. Eu acho que a sua proposta, não sei se é uma proposta, mas talvez a sua preocupação, a sua provocação evitaria uma dupla punição da pessoa física e talvez resolvesse questões relacionadas no direito penal à política criminal, à proteção adequada do bem jurídico. Mas daí passa, obviamente, por digamos, uma conjuntura institucional do próprio CAD para realizar esse tipo de divisão. Posso fazer um comentário, Flávio, sobre a primeira pergunta? Com certeza. Acho que tem uma questão só sobre, que achei muito legal, como a Fernanda comentou na apresentação dela, sobre o programa de leniência, que eu acho que é uma questão interessante. As medidas de ofício da autoridade de investigação, acho que o Cérebro foi um ótimo exemplo, e a maior capacidade da autoridade de, por ela mesma, encontrar evidências, pode diminuir para ela a atratividade, talvez, de alguns acordos e de composições. Entretanto, no outro lado dessa moeda, o aumento do nível de governança e compliance na grande maioria das instituições no Brasil, né, a gente olhar, e aqui um dos pontos colocados ali nas perspectivas da própria apresentação da Fernanda foi a questão de um programa de compliance concorrencial, por assim dizer, aumenta a atratividade dos programas de leniência para as companhias. Né? Tem uma boa pergunta, muito boa, colocada no chat, já foi respondida pelo Rubem, mas que eu só vou pontuar, que fala sobre a responsabilidade fiduciária dos conselheiros de administração, por exemplo, os administradores, por questões relacionadas à compliance. Né? E aqui eu estou falando de compliance como integridade, eu vou falar de compliance como anticorrupção, antifraude, questões concorrenciais. Eu acho que, para se falar de uma responsabilidade penal, de obrigação de resultado dos administradores, na minha visão pessoal, é um exagero, usando aqui o meu chapéu de advogado que eu tirei uns anos atrás. Mas, entretanto, a responsabilidade fiduciária, corporativa, né, perante a sociedade, dentro da ideia do que deve ser entendido como dever de diligência do administrador, isso tem aumentado. Inegavelmente, o que se espera de diligência dos administradores em relação à compliance, hoje é muito diferente do que se esperava de diligência dos administradores em relação à compliance 5 anos atrás, 10 anos atrás. Né? Eu vejo isso diariamente nas reuniões de conselho de administração. Né? A preocupação dos conselheiros com como os controles têm sido feitos, se o canal de denúncia interno da empresa está funcionando, se a investigação está sendo conduzida com imparcialidade técnica, é hoje muito grande, porque ele entende que aquilo ali é um papel dentro do seu dever de diligência. E acho que isso deságua no seguinte, né? Se a gente pensa em programa de compliance, a gente está falando em um programa que é desenhado para prevenir, detectar e responder a riscos de quebra de integridade, como o risco de cartel, no nosso exemplo específico aqui, ou de troca de informação. É claro, responder não necessariamente é sinônimo de confessar, de fazer uma leniência, né? A empresa pode responder, escolher fazer uma outra coisa. Entretanto, a leniência é uma das respostas, e talvez uma das que apareçam ali primeiro no caderninho, tanto dos advogados que vão assessorar a empresa, como dela, para virar aquela página. Né? E justamente por isso, acho que talvez a gente, se de um lado a perna do interesse da autoridade possa cair, por outro lado o interesse das empresas pode aumentar, por isso que eu acredito, pelo menos que eu tenho visto, é que a gente não deve ter uma extinção assim, natural do Instituto, pelo contrário. E aí o último ponto que eu ia comentar só, aí dando meu pitaco,
do que o Lauro bem comentou, é que na lógica da lei anticorrupção é assim, né? É justamente como ele falou, na lógica da lei anticorrupção, a punição administrativa e o processo é separado para a pessoa jurídica e a pessoa física. Isso, inclusive, é um dos pontos que muitas vezes facilita as discussões internas, as investigações sobre se vai ou não se buscar uma leniência. Era isso. Obrigado. Bom, obrigada, Rafael. Eu acho que todas as perguntas que estavam aqui no chat já foram respondidas. Deixa eu confirmar. Bom, eu acho que a gente já extrapolou bastante o nosso tempo. Excelentes apresentações, alguns desafios, e acho que a gente pode continuar numa outra oportunidade, né, Bruno, né, Lauro, e muito obrigada pela presença do Rai, muito obrigada, Fernanda, muito obrigada, Rafael, muito obrigada, Rodrigo, e é isso. Podemos encerrar.